Mais um Tia Refaz Meu Render e o projeto de hoje é esse aqui maravilhoso da minha amiga e seguidora Silvana Moura. É um projeto encantador, mas olha como está o render dela. Não está valorizando o projeto incrível que ela fez. É isso que eu sempre falo com vocês. Vou mostrar para vocês o SketchUp dele, que na verdade é um loft, são vários ambientes aqui. Deixa eu ocultar aqui para vocês verem. Então a gente tem essa cozinha aqui, tá? Tem a sala, tem o quarto e tem um banheiro aqui que fica nessa portinha embutida no guarda-roupa. Vamos lá, desenhar todo o projeto em um SketchUp só, tem problema? Não tem problema se você for apresentar em SketchUp, se essa for a intenção, que eu acredito que foi a dela aqui, que seria mostrar todo o projeto do Loft em um mesmo SketchUp para o cliente. Agora, para renderizar, a gente tem problema sim, tá? Por quê? Primeiro que você vai estar com um arquivo muito pesado. Segundo, que se você sair aplicando os materiais em tudo aqui, você vai pesar mais ainda, ou seja, o seu render vai demorar. Então, como é que eu faço? Eu faço tudo junto ou não? O que eu aconselho vocês? Faça para a apresentação de SketchUp, se for necessário, tudo junto, igual aqui no caso dela, que eu acho que por ser um loft é extremamente necessário para que o cliente entenda. Mas, na hora de renderizar, separe por ambientes. Vai salvando, salvar como, vai lá no seu arquivo aqui, ó, arquivo, salvar como, e vamos salvar só a cozinha. A gente deleta todo o resto, faz a limpeza do sketch. Depois salva aqui só a parte da sala, salvar como, e vai fazendo isso para cada ambiente, tá? Isso vai ajudar muito. Eu sei que dá esse trabalhinho no início, mas depois facilita muito a sua vida. Agora, caso você tenha algum lugar que tenha espelho, aí já é interessante você deixar alguma coisa do outro lado para que o espelho não fique só espelhando uma parede. Por exemplo, imagina que a gente está renderizando aqui essa fachada aqui, essa vista, e aqui no lugar desse jardim vertical a gente tivesse um espelho. Seria interessante a gente deixar aqui pelo menos alguma coisinha aqui do outro lado, né, uma parte aqui dessa cozinha, para que esse espelho pudesse estar aparecendo alguma coisa. Combinado? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer toda uma limpeza aqui no projeto dela. Como a gente vai renderizar a cozinha, tá? Que é aquela imagem que ela me mostrou, que ela me mandou. Eu vou deletar, não tem nada aqui, tem só esse vidro aqui, mas a gente não vai precisar dele. Eu vou deletar essas outras coisas aqui do projeto, esses outros desenhos aqui, tá? E aí eu volto aqui para mostrar para vocês mais alguns detalhes. Bom, vou só ocultar aqui para mostrar para vocês de novo, ó. Já deletei tudo aqui dos outros ambientes. Deixei aqui só esse painel aqui marmorizado com a TV para que se for ter algum tipo de espelhamento aqui nesses vidros, ele apareça, tá? Mas não vai pesar muito não. Bom, a outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte. Reparem aqui que como ela tem um cortineiro aqui, ela deletou esse pedacinho aqui para trazer alguma iluminação por cima aqui, que seria do cortineiro, no caso. Não façam isso aqui, tá? A gente vai melhorar essa modelagem para que isso fique melhor e não fique entrando uma luz solar aqui que não existe. Só para vocês entenderem, olha aqui, ó, a gente tem que fazer esse desenho aqui, tá? Para encaixar aqui o cortineiro, tá? A gente não pode deletar o que tá lá em cima, ok? Bom, uma outra coisa, uma outra consideração que eu vou fazer aqui é em relação ao painel ripadinho, tá? Se você estiver usando aquele MDF Breeze da Duratex, que vai ali imitando os ripadinhos, tá? Tudo bem, você pode colocar até a madeira lisa e depois a gente faz um bump. Agora, se você for usar, de fato, um ripadinho mesmo, o ideal é que você não coloque uma textura de ripadinho, e sim você faça as ripinhas. Eu vou considerar aqui que ela queria fazer as ripinhas até pra gente fazer junto aqui e vocês conseguirem acompanhar, tá? Então, eu vou desagrupar aqui, que tá tudo em grupo, e vou desenhar aqui. Vou só aplicar aqui um material zerado pra gente fazer. Vou transformar aqui num grupo. E agora eu vou fazer aqui primeiro um grupo para ser a chapa de trás do ripadinho, tá? Vou aplicar aqui uma textura. Vou colocar esse frejó aqui da Duratex. Vou puxar aqui 15 milímetros. E vou ajustar aqui o tamanho dele, tá? Agora, eu vou vir aqui e vou entrar no grupo do ripadinho. Já tem, nos destaques tem ensinando a fazer ripadinho, tá? Vou criar um grupinho de novo. E agora vou desenhar aqui as ripinhas, tá? Não vou me ater aqui agora a medidas específicas.
crio o grupinho, vou fazer ela aqui com 15 milímetros também e aplico novamente. E agora eu vou fazer o ripadinho dividindo os tamanhos certinhos aqui entre eles. Ó, vou copiar e vou digitar /5, Enter, não, /8, Enter, ó, já ficou legal. Agora eu vou pegar todos esses ripadinhos aqui e vou desassociar, vou explodir o grupinho deles, para eu aplicar novamente e as ripinhas não ficarem se repetindo. E agora eu posso criar um grupinho para elas, tá? Bom, já tá arrumado aqui, eu vou só ajustar aqui, porque no projeto dela ia até o teto, ó. Essa ripinha aqui vai pegar só um pedacinho. Bom, agora eu vou começar a fazer as limpezas, tá? Eu sei que eu tenho aqui alguns spots, eu mantive esses spots aqui próximos à cozinha. Tem esses spots aqui, tem um plafond aqui, outro plafond aqui e tem uma iluminação embaixo desse armário, beleza? E agora eu vou fazer a limpeza de sketch e a limpeza de V-Ray. A gente precisa fazer essa limpeza, tá, gente? Esse é o passo número 1 no render. Então eu vou lá em informações de modelo, estatísticas, eliminar não usados. Bom, acabei de fazer a limpeza aqui, demorou alguns minutos, tá? Porque tava muito pesado. Bom, aí cliquei aqui pra fazer a limpeza. Agora eu vou fazer a limpeza de V-Ray. Gente, é muito importante, não deixe de fazer essa limpeza de V-Ray, porque isso vai eliminar aí quase que 99,9% dos bugs que podem dar aí no seu V-Ray, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai lá em extensões, V-Ray, Tools, Wipe V-Ray Data from Project. O que é isso? Ele vai eliminar toda e qualquer configuração de V-Ray que você já tenha tido aí no seu projeto. Então, essas luzes que ela colocou aqui, tá? Algum material que ela colocou, vai ser tudo eliminado. Por isso que eu já faço isso logo de início, porque se você esquecer de fazer isso e depois lá na frente você for fazer, você já vai apagar as configurações que você já fez aí, tanto de qualidade de render, ou de luzes, ou de materiais. Então, já grave para fazer isso sempre no início. Cliquei aqui, ó, fez a limpeza. Eu faço isso, gente, umas 10 vezes, tá? É importante fazer porque às vezes com coisinhas agarradas. Então, vai fazendo aí quantas vezes for possível, tá? Eu gosto de fazer umas 10 vezes, não vou fazer aqui isso tudo, tá? Mas faça aí umas 10 vezes, tá? E agora, a gente vai partir aqui para a parte de iluminação do projeto. Eu vou voltar aqui com o teto dela, tá? E vou deixar aqui aberto mesmo, porque aqui não vai interferir em nada lá. E aí a gente vai começar a parte de iluminação. Eu já deixei salvo aqui a cena que ela tinha renderizado. Repara que quando eu volto para a cena dela ali, ele aproximou um pouco mais e repara que as linhas ficaram muito grossas. O que significa isso? Significa que aqui, ó, em estilos, editar, os perfis estão ligados, ainda está com o valor de 2. Isso faz com que o seu arquivo fique muito mais pesado, a sua tela fique muito mais pesada para rodar. Então vem aqui e desliga esses perfis. Eu vou até atualizar a cena dela aqui, porque a cena foi feita com os perfis ligados, tá? E aí você tem uma tela muito mais fluida, muito mais fácil e leve de mexer, tá? Agora, um outro detalhe que eu acho que faz total diferença para que a gente tenha um render legal é a gente colocar aqui, ó, onde a gente tem essas quinas, né? Essas quinas que estão muito vivas aqui nessa pedra, a gente usar o plugin Round Corner, tá? Eu sempre gosto de usar esse primeiro aqui. Então, vamos lá. Para a gente usar o Round Corner, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou selecionar aqui as linhas que eu quero fazer. Vou fazer aqui só onde realmente vai estar aparecendo. Eu clico aqui e vou colocar aqui, pode ser esse valor mesmo, 0,01. Vou dar Enter. Aqui no Offset, tá? E repara que fica arredondadinha as quinas. Isso aqui dá um efeito muito bacana quando bate a luz ali no V-Ray. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima também, logo aqui onde já tá aparecendo. Essas que estão mais na frente aqui. E vou colocar aqui também o efeito. Vou dar um Enter. Pronto. Agora, a gente vai começar a trabalhar a parte de iluminação do nosso projeto, tá? E aí, antes da gente começar a trabalhar a iluminação, o ideal é a gente já enquadrar a nossa imagem, ó. Eu sei que o projeto dela tá nesse enquadramento aqui,
Então eu vou começar a definir o formato da minha imagem e tamanhos, tá? Então a gente vai lá no Asset Editor, vem aqui na abinha de configurações, Settings, tá? E eu vou vir aqui, ó, em Render Output. Aqui eu vou ligar o Safe Frame para que ele me mostre exatamente o que está sendo renderizado na cena. E ele está com esse formato widescreen. Eu vou querer um formato Portrait, que é um formato mais em pezinho, assim como na imagem dela, tá? E repara que quando eu mudo aqui o formato, ele dá uma esticada, né? O meu zoom provavelmente deve ter ficado muito grande, ó, 59. Eu vou colocar aqui uns 45 pra gente tentar enquadrar de novo. Deixa eu abrir a imagem dela aqui, para que eu tente enquadrar o mais próximo possível aqui do projeto dela. Enquadrando aqui, tá? Como o dela tava muito esticado, tava com um zoom muito grande, talvez eu não vá conseguir pegar exatamente tudo. Eu vou colocar aqui 50. Só vou tomar cuidado para não pegar muito e acabar não alongando muito, deixando a imagem muito maior do que ela é. Então, acho que eu vou me atentar aqui. E aí, ó, lembre-se de enquadrar também chão e teto. Repara que aqui eu não tô mostrando nem muito teto nem muito chão. Tá centralizado ali. Ok? Agora eu vou vir aqui em câmera, perspectiva de 2 pontos, para deixar essa imagem com as linhas verticais, paralelas à tela do seu computador ou do seu celular aí, tá? E agora eu vou atualizar essa cena aqui, para eu já deixar ela prontinha, ó. Pronto. Agora eu vou fechar aqui o projeto anterior. E agora a gente vai começar as configurações. Eu sempre gosto de começar as configurações pela luz natural. A gente tem uma janela bem aqui, depois a gente vai colocar a cortina dela aqui de volta, mas a gente tem uma janela bem aqui. Então o que a gente vai fazer com essa janela? Vamos configurar primeiro aqui esse vidro, para que ele deixe passar a iluminação lá de fora. E a gente tem duas formas de iluminar com a iluminação natural. Uma que é colocando um retângulo aqui do lado de fora dessa janela para dentro, e a outra que é a gente colocando um HDR. Tá? Eu não gosto muito de colocar HDR em imagens internas, porque eu acho que demora muito a configuração. Fica bacana, mas demora muito. Como o nosso objetivo é fazer imagens mais rápidas e de qualidade também, eu vou fazer com o retângulo. Então eu vou pegar aqui, vou configurar primeiramente esse material de vidro aqui. E por que a gente tem que configurar? Para que ele deixe passar direitinho a luz que a gente vai colocar ali. Então eu vou configurar o meu vidro aqui. Vou colocar reflexão, vou vir aqui na refração, colocar total refração e vou vir aqui nesses 3 tracinhos, vou lá no Refraction e mudar aqui o Affect Channels para Color mais alfa. Bom, feito isso, deixa eu ver só se ele estava configurado no mesmo material, sim, do lado de dentro. Agora eu vou colocar um retângulo de luz aqui, ó. Jogando a iluminação lá para dentro. Vou afastar ele um pouquinho e vou fazer a configuração desse retângulo agora. Vou lá nas luzes, retângulo, vou colocar aqui janela, para a gente lembrar que é da janela. Vou colocar aqui uns 150 para ele e lembrando de deixar ele aqui invisível e não afetando os reflexos nem especular. Bom, agora eu vou vir aqui para minha cena, tá? Deixa eu só ver se tem mais uma janela. Tem mais uma janela? Eu já vou copiar para ela também, porque ela já vai ajudar também a dar uma iluminada. Vai ficar mais real, já que a gente tem essa janela no ambiente. Bom, agora eu vou fazer um render aqui, um render teste, para ver como é que tá ficando. E para isso eu vou fazer minha configuração de render teste. Eu venho aqui no Asset Editor. Aqui em render eu vou desligar o interativo e o progressivo. Posso deixar a qualidade aqui em médio mesmo. Depois eu vou lá do outro lado, vou passar aqui a qualidade Noise Limit para 0,08. Aqui em Max Subdivs eu vou passar para 10. Vou desligar o Anti-Aliasing Filter para ficar mais rápido. Aqui em Brute Force eu vou passar para Irradiance Map, tem que passar sempre. Aqui em Max Rate no Irradiance Map eu vou deixar aqui -3 e -3. E aqui em Subdivs do Light Cache eu vou deixar aqui com 600 para acelerar um pouquinho. E vou fazer um renderzinho aqui para a gente ver como é que tá ficando até agora em relação à nossa iluminação. Ó, já tenho aqui algumas informações que são as seguintes. Temos um solzinho entrando aqui através dessa janela. E agora você vai definir se você quer esse solzinho entrando através da janela ou não. Ou se você quer ele entrando, mas que ele não esteja
tão entrando tanto assim no ambiente, batendo aqui em cima. Enfim, eu não gosto muito dele aqui batendo aqui em cima, eu prefiro ele batendo no chão. Então eu vou dar uma ajustada nesse solzinho pra que a gente consiga ter um render melhorzinho aqui, tá? Não gosto muito dele batendo em cima dos móveis, a não ser que seja a proposta, certo? Bom, vou entrar aqui e vou habilitar aqui as sombras para eu conseguir ver esse sol. Olha lá, ele tá indo lá dentro. Eu vou voltar aqui um pouquinho, ó, o horário dele, ele já tá na partezinha da tarde. Eu vou jogar ele um pouquinho aqui para meio-dia. Vamos ver se ele vai voltar. Não, não tá voltando. Então, vou mexer um pouquinho aqui também. Vou deixar ele mais perto do meio-dia. E vou mexer um pouquinho aqui na data, né? Nos meses, ó. Acho que aqui já vai ficar melhor, tá? Beleza. Ah, deixa eu voltar pra minha cena. Lembrando que ele vai estar aqui, ó, entre o mês de março, abril, lá pelo meio-dia. Porque quando eu voltar pra cá, ele vai perder aquela configuração. Então, março, abril, meio-dia. Deixa eu ligar aqui pra gente ver se tá legal. Sim, agora não tá pegando sol aqui em cima. Eu vou desligar aqui e vou atualizar. Bom, vamos fazer um render de novo aqui pra gente ver como é que ficou. Se agora saiu, se o solzinho tá só por aqui ou se ele ainda tá em cima do nosso móvel aqui. Não, já não temos mais o solzinho batendo aqui. A não ser que seja a sua proposta, tá? Eu não gosto muito, então não vou colocar. Nossa imagem ainda tá um pouco escura, então o que eu gosto de fazer? A gente pode aumentar o retângulo de luz, o valor do retângulo de luz pode aumentar um pouquinho, até porque ele é bem pequeno. Vamos colocar aqui uns 200. Porém, não vai ser o suficiente pra gente iluminar a cena como um todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou lá nas configurações e vou vir aqui em Advanced Câmera Parâmetros. Vou passar aqui de 100 para um 150 e aqui embaixo, o F-Number, eu vou passar aqui para um 5. E vamos renderizar de novo para ver como é que tá ficando. Ó, reparem que agora a nossa imagem já está bem mais clara, mas reparem também que aonde é mais claro, onde está batendo mais iluminação, principalmente da onde veio aqui o retângulo de luz, a gente está com uma imagem ficando estourada. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no V-Ray 5, você tem que vir nesse maisinho aqui e ir adicionando a exposição, a white balance. Se o seu V-Ray for um pouco mais antigo, for 4.2, quando você tiver essa janelinha aqui, essa janela do frame buffer, deixa eu diminuir aqui, ó, você vai estar com a janelinha do frame buffer assim, e aqui no cantinho vai ter uma janelinha escrito Corrections Control, eu acho que era isso. E aí você vai clicar nela e ela vai abrir aqui do ladinho para você e já vai estar lá a exposição, é só você habilitar a exposição. No caso aqui, eu adicionei, vou adicionar a exposição e aí vai aparecer exatamente esses nomezinhos aqui para você. Exposição, Highlight Burn e Contraste. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no Highlight Burn e vai diminuir um pouquinho o Highlight Burn, ó, para que você tire o estouro da cena. Olha que bacana, ó. E se você ainda precisar, você pode dar uma clareada a mais, mexendo aqui na exposição ou no contraste também. Eu sempre gosto de mexer um pouquinho no contraste, mas vou tirar aqui, ó, acho que já estava bom, não precisava ter mexido aqui na exposição. E temos aqui já uma opção legal de iluminação. Deixa eu tirar um pouquinho mais, aqui tá legal. Bom, agora a gente vai começar a colocar as iluminações artificiais aqui no projeto dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, deixa eu só ver como é que tá aqui. Aqui tem um vidro, esse vidro teria que ter uma estrutura em volta dele, depois a gente vai fazer também. Ó, então agora eu vou começar a colocar a iluminação. Aqui, pelo que eu tinha visto no projeto dela, tem uma fitinha de LED. Eu vou desenhar aqui um rebaixozinho, uma cavazinha aqui, que é o que acontece na vida real mesmo, tá? Para que a gente tenha a iluminação. E a gente tem duas formas de fazer essa iluminação aqui. Pode ser com um retângulo de luz, jogando iluminação para baixo, ou pode ser transformando essa superfíciezinha aqui em um mesh light, tá? Eu vou transformar ela aqui no mesh light, depois se ela ficar muito fraquinha a gente coloca um retângulo. E vou vir aqui nas luzes, no mesh light, vou colocar aqui LED armário, pra gente lembrar o que é. E aqui eu vou colocar uma temperatura de cor, que a partir do 4.2 você já consegue colocar exatamente a temperatura de cor. Vou colocar aqui uns 3.500 para ela ficar mais quente.
E aqui na intensidade eu vou colocar uns 600. Opa, entrei aqui na parede, no armário. E agora vou colocar aqui a iluminação para esse plafond. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um retângulo de luz, tá? Pode fazer com mesh light também? Pode, só que o mesh light não vai realmente iluminar, ele só parece que tá aceso, como se fosse uma iluminação decorativa, tá? Então coloquei aqui o retângulo, vou colocar aqui plafond, vou colocar aqui vou colocar uns 100 e vou colocar aqui na temperatura dele uma temperatura mais neutra. Não vou deixar ele desligado porque eu quero que pareça que ele tá aceso, tá? Mesma coisa eu vou fazer nesse daqui. Eu acho que eles são iguais em tamanho, então eu vou só copiar. Pronto. E aí a gente tem esses spots aqui que na verdade vão estar iluminando lá pro outro lado. Então, eu não vou nem aplicar algum tipo de luz focada neles não. Eu vou simplesmente colocar aqui neles um mesh light para que ele pareça que tá ligado. Vou colocar aqui trilho. Ficou errado ali, mas sem problemas. Vou colocar aqui uns 4000 também. E vou colocar aqui pra ele um 100, vai ser bem pouquinho mesmo, só pra parecer que ele tá aceso. Eles não estão em componentes, que triste, podiam estar, né, que ajudaria muito a nossa vida. Mas, já que não está, beleza. Vou colocar aqui trilho 2. Vou colocar aqui 4000 também. 100. E no último, mesma coisa. Trilho 3, 4000 e 100. Vou voltar lá para minha ceninha. Vou fazer um renderzinho pra gente ver como é que tá essas intensidades aí. E agora nós vamos começar a configurar os materiais, tá? E aí, seguinte, uma dica que eu dou pra vocês que é muito importante, facilita muito na hora de renderizar. Quando você já tem uma biblioteca de materiais, você pode ir só aplicando ali nos materiais que estão na cena de uma vez só. Então, o que isso facilita a sua vida? Se, por exemplo, eu tenho aqui essa geladeira que tá em inox. Se eu aplicar esse mesmo material dela aqui, já nesse micro-ondas, já nesse forno, o que vai acontecer? Na hora que eu colocar que esse material aqui, que é o Cola 007, que ele é um inox, todos os outros lugares onde são inox já vão ser configurados, tá? Então isso facilita muito a sua vida. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Todos os lugares onde eu tenho os mesmos materiais, aqui é vidro reflecta, aqui também é vidro reflecta, eu já vou aplicar a mesma cor igual eu fiz aqui. Aqui é o material dourado fosco, todos os outros lugares onde for material dourado fosco eu já vou aplicar. Aqui é dourado brilhoso ouro, eu já vou aplicar. Enfim, todos os lugares onde tiverem o mesmo material, você já aplica a mesma cor, a mesma textura, porque isso facilita muito na hora de renderizar. Vou fazer isso aqui, tá? Pra gente não ficar se alongando muito aqui. Bom, já coloquei aqui os mesmos materiais em tudo, por exemplo. Aqui eu tenho material de inox nessa pia, eu coloquei o mesmo material que tá aqui na geladeira, que tá aqui nos eletros, tá? Aonde eu tinha vidro, eu já peguei aquele vidro que a gente configurou lá na janela, já coloquei aqui na frente desses eletros, já coloquei aqui nessas taças, tá? Já coloquei aqui nesse vasinho, então isso facilita muito na hora que a gente vai configurar. Então agora eu vou começar a configurar aqui junto com vocês os materiais, vou começar aqui pelos mais simples, basta a gente colocar aí um brilhinho, tá? E controlar esse brilho que já funciona. Agora um detalhe que eu preciso comentar com vocês aqui também é o seguinte, aqui nessa bancada dela, ela não aplicou nenhum material, ele tá no material zerado, que é aquele material que vem aqui no SketchUp. Seguinte, primeiro, nunca façam isso, tá? Sempre apliquem uma textura, uma cor, o que for,
tá? E segundo, nunca deixe no brancão 100%, nem nunca preto 100%, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou aplicar aqui, pode ser um vermelhão, ó, qualquer cor que vá diferenciar dos outros materiais, tá? E agora eu vou vir aqui em editar. E aí, se eu tiver aqui nessa rodinha de cores, você pode trazer aqui pro meio, para colocar aquela mais no branco possível, tá? E aí depois eu gosto de vir em algum desses outros aqui, ó. E aí você joga tudo pro branco, ó. Vou jogar totalmente pro lado branco. Só que ele tá 100% branco. Eu vou tirando um pouquinho aqui, só para ele não ficar totalmente no branco. Vou deixar ele no 96, porque senão é aqueles locais que estouram muito, sabe? Então, eu vou fazer isso aqui. Então, agora vamos lá, vamos começar. Vou começar a configurar aqui essa laca fosca desse material. Vou vir aqui no Asset Editor, vou lá na reflexão, vou colocar reflexão para ela, vou deixar ela um pouquinho mais fosca, tipo 0,75. Vou colocar brilho também para esse nanoglass aqui, vou colocar ele bem reflexivo, vou deixar ele bem no máximo lá. Vou colocar um brilho aqui para esse vidro do cooktop. Vou colocar um brilhinho aqui nessas maçãzinhas, deixar ela mais fosquinha. O vidrinho aqui, eu já peguei o mesmo vidrinho que estava na minha janela lá, então já foi. Vou pegar aqui essas folhinhas, vou colocar um reflexozinho para elas também. Aqui nessa madeira, vou colocar um reflexo para ela também, da Pia Morgana. Maravilhosa. Que mais? Opa! Vou colocar aqui um brilhinho para essas vegetações também. Opa, peguei uma outra coisa aqui. Ainda não atualizou. Tá dando algum probleminha aqui nessa textura dela, ó. Que quando eu pego aqui, mesmo que eu coloque reflexo, ela não tá atualizando para textura. Então, tenho medo dessa textura ter se perdido aqui no render. Eu vou substituir esses dois bloquinhos dela aqui, pra gente agilizar. Trouxe mais um outro bloquinho pra cá, pra gente tentar resolver, tá? Vou pegar aqui o materialzinho dele, esse aqui tá legal, ó. Vou deixar aqui mais fosquinho e vou colocar um brilhinho também aqui no vasinho dele, tá? Ele já até tá com um brilhinho, já veio. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Colocamos brilho. Vamos colocar brilho nesse porcelanato maravilhoso aqui, marmorizado. Deixa ele bem brilhosão, vou só deixar ele um pouquinho fosco aqui. E agora vamos passar aqui para os materiais um pouquinho mais complexos. Espera aí que faltou essa madeirinha aqui da cadeirinha. Reflexozinho, mais fosquinho. Beleza. Agora vamos passar aqui para os materiais mais complexos, que são metais, tá? Metal dourado, inox, enfim. Vamos lá. Vou colocar aqui um material de inox para essa geladeira. Para isso, aqui no V-Ray 5 é muito, muito simples. É só a gente vir aqui em Metalness, deixar aqui totalmente metálico, totalmente reflexivo. Vou desligar aqui só para não ficar essas manchas da textura, o Diffuse, e vou deixar ela mais fosquinha. Eu gosto de deixar ela aqui tipo no 0,75. Fazendo isso, eu já mudei as outras coisas que estão em inox aqui, tá? Aqui tem um outro detalhezinho, que é essa parte aqui da geladeira, que é um plástico cinza. Então, eu vou colocar um brilho para ela e vou deixar ela um pouco mais fosca. E tem uma partezinha nela aqui, que é esse outro material que eu coloquei até nos puxadores, que é um cromado. Então, eu vou colocar aqui totalmente metálico, totalmente reflexivo. Vou só deixar um pouquinho mais claro esse metal e vou tirar um pouquinho aqui do Reflection Glossiness, bem pouquinho, para ele se manter num cromado. Agora vamos fazer um metal dourado aqui. A gente tem um dourado aqui, que é um dourado mais fosco. Então, eu vou colocar aqui também na reflexão que eu quero metálico, que eu quero totalmente reflexivo e que eu quero ele um pouquinho fosco. Vou deixar aqui no 0,85, tá legal. Vou colocar aqui agora aonde eu quero douradão, que vai ser aqui. E eu quero também aqui metal, quero ele reflexivo. Não quero ele laranjão assim, então vou mudar aqui a tonalidade dele. Jogar um pouquinho mais pro lado do amarelo aqui. Acho que assim tá legal. E vou deixar ele bem reflexivo. Vou descer ele aqui para 0,95 para manter ele bem reflexivo.
Aqui a gente tem um metalzinho que é um pouquinho mais puxado para o cobre, tá? Então, eu vou colocar aqui na reflexão também, vou colocar metálico, vou colocar reflexo, e vou deixar aqui um pouquinho fosco. Agora, eu vou fazer aqui o meu metal, o meu reflecta, tá? A gente tem várias formas de fazer o reflecta. Como ele é um pouquinho mais demorado, eu vou pegar o meu material pronto ali, mas vou fazer tutorial para vocês separado do reflecta, que é um dos mais pedidos aí por vocês, tá? Então, vou pegar ele aqui para facilitar a minha vida e a de vocês. Os meus metais, cadê ele? Não tá aqui, peraí. Deixa eu abrir por aqui. Vidros. Vou querer esse mais clarinho, para que eu possa aplicar. Tô aplicando aqui. Deixa eu aplicar ele aqui, vou inverter as faces e vou aplicar de novo, porque não aplicou pro lado de dentro. Pronto. Aqui ela tem um móvel todo em vidro. Eu não vou mudar isso, porque eu não sei o que ela pensou, tá? Vou deixar ele todo em vidro mesmo, sem estruturação, mas não vou mudar o que ela pensou aqui. Vou só deixar ele um pouquinho mais reflexivo para chamar um pouco mais a atenção. E vou configurar esses vidros dessas taças também. Já estão configuradas, na verdade. Vamos lá em cima, acho que já estavam com o mesmo material da janela. Tá tudo igual. Beleza. Vou colocar aqui também um brilhinho para esse trilho. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Aqui já tava com o mesmo material da torneira, nesses metais. Bom, vamos tirar a dúvida, né? Vamos lá e fazer um renderzinho pra gente ver como é que tá ficando. Bom, terminando o nosso render teste. Olha por que é importante a gente fazer esses testes. Reparem aqui, ó, como que essa parte aqui da geladeira tá chamando muita atenção pelo fato dela não ter sido configurada. Por isso que a gente tem que configurar tudo. Olha como que chama atenção, como que tá opaco aquilo ali, tá rígido, né? Outra coisa que a gente esqueceu de configurar foi essa parte aqui, ó, essa madeirinha do ripadinho. Então, já vou configurar também. Acredito que seja só isso que esteja faltando. Então, vou fazer aqui, colocar um brilhinho para essa madeira. Deixar aqui com 0,75 e aqui eu vou deixar aqui com um brilho. Só isso já vai resolver o nosso problema, tá? Ó, vamos fazer aqui um testezinho aqui só do ladinho pra gente ver se já melhorou. Olha como é que ela já não ficou chamando tanta atenção. E agora eu vou configurar aqui também o nosso chão, que ficou faltando colocar um brilho aqui para esse porcelanato, que é aquele porcelanato polidão. Então, vamos colocar aqui um reflexo para ele. Eu vou dar um pouquinho, tirar um pouquinho do reflexo 0,95, só para não ficar aquilo muito espelhado. E agora, vamos renderizar aqui de novo. Bom, já dá uma outra cara, né, com reflexo. Agora, repara isso aqui, olha como é que tá. Essa modelagem aqui, mesmo eu tendo aplicado vidro, não tá legal. Ele ficou com uma coisa branca ali dentro, que é do próprio bloquinho, tá? A gente vai tentar resolver isso aí. Deixa eu só analisar aqui o que tá acontecendo. Olha lá. Ele tem só uma frente aqui. Aqui, ó. Vamos analisar aqui o que tá acontecendo pra gente conseguir resolver. Tá. Ele é um bloco sólido, ó. E a gente não tá conseguindo entrar nessa partezinha aqui dele pra editar. Vamos trocar esse bloquinho? O bloquinho não tá ajudando a gente aqui. Ó, consegui. Bom, agora que eu tenho essa visão lá de dentro, depois que eu inverti as faces,
Vou criar aqui de novo uma superfíciezinha pro vidro, tá? E agora sim vou aplicar. Para que ele não fique com aquela parte opaca igual tava lá, tá, gente? Ó, alguns bloquinhos que não permitirem você fazer isso, é melhor trocar, substituir. Agora sim. Acho que eu tirei ele da posição certinha aqui também. Pronto. Vamos conferir lá no render. Esses detalhezinhos, gente, são o que faz diferença, tá? Aí depois a gente vai só fazendo esses ajustezinhos finos pra gente garantir um resultado melhor. Beleza, agora a gente já tá conseguindo ver lá dentro do micro-ondas. Bom, se for necessário, a gente pode até aplicar aqui, ó, deixa eu aplicar algum material aqui dentro para que fique melhor a nossa visualização. Eu vou colocar esse inox lá dentro também. Já voltou? Já. E vou dar aqui um push-pullzinho nele, bem pequenininho, só para fazer a espessura do vidro, tá? Pronto. Tá vendo como é que a tia implica com coisinhas pequenas, mas são essas coisinhas pequenas que fazem total diferença. Agora sim eu tô satisfeita. Bom, agora vamos partir pro nosso render final. O que eu vou fazer? Eu vou lá na Set Editor, vou vir aqui nas configurações. Aqui eu vou, no render, eu vou adicionar aqui o denoiser, tá? Depois, a gente vai vir aqui em Output, Render Output, e vou aumentar o tamanho dessa imagem, tá? Eu vou colocar aqui uns 1300, tá? Para ela ficar uma imagem maior. Vou colocar aqui 1800. A gente tem uma imagem maior, com mais qualidade, tá? E agora lá do outro lado, aqui no Render Parâmetros no Quality Noise Limit, eu vou colocar aqui 0,01. Aqui em Max Subdivs vou passar para 20. Eu vou ligar novamente o Anti-Aliasing Filter que a gente tinha desligado para fazer o render teste. Aqui no Radiance Map a gente pode manter do jeito que tá? O Primary Raise Radiance Map. Aqui eu volto para -1 no Max Rate. Vou clicar nesses 3 tracinhos aqui para a gente ligar o Ambient Occlusion. Vou colocar aqui 5 e 0,5, que é para a gente dar uma detalhada aí nos nossos volumes. Aqui no Light Cache eu vou passar para 1000, tá? Pelo menos 1000. E aqui no denoiser, sabe quando você tem um vidro ou um espelho e ele fica embaçado quando você renderiza e aplica o efeito de denoiser? Eu vou te ensinar a resolver isso aqui agora. Você vai passar aqui esse preset aqui do denoiser para Custom. Depois de passar para Custom, você vai vir aqui em Strand e vai passar aqui para 0,2, tá? Se você já tiver acabado de renderizar, você simplesmente abre a sua imagem e clica nesse íconezinho aqui, ó, para dar um refresh, um update. Agora, se você ainda não tiver renderizado, beleza. E agora, vamos botar para renderizar, para fazer o nosso render final. E prontinho, meus amores. Agora, uma outra coisa que eu gosto muito de fazer quando a gente finaliza aqui a renderização é usar aqui, ó, o Lens Effects, tá? No V-Ray mais antigo, esse Lens Effects fica do seu lado esquerdo, tá? Aqui nesse V-Ray 5 ele já vem aqui, e aí basta você habilitar ele aqui, abrir ele aqui, e aí você clica aqui, ó, em Enable pra gente habilitar. Quando a gente habilita, olha o efeito que ele já dá nas nossas luzes, fica muito bacana. Aí você pode controlar aqui o Size, o Intensity, é a mesma coisa no V-Ray 4.2, só muda a localização, tá? Bom, vamos comparar essa imagem aqui, deixa eu salvar, vou salvar lá na área de trabalho, vou colocar aqui Sil, nome dela, vou colocar OK. Vamos comparar aqui esse antes e depois. Eu quero ver o que vocês acharam. E aí? Completamente diferente, né, gente? Olha só. Olha como que a gente trabalha a iluminação, trabalhar os materiais todos direitinhos, como que realça o projeto dela. Um projeto incrível que estava sendo menosprezado, digamos assim, por esse render que ela tinha feito.
Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam a importância do render. E me contem aqui o que vocês acharam, o que vocês querem ver nos próximos Tia Refaz Meu Render. Me mandem também o projeto de vocês para que a gente possa renderizar aqui juntinhos. Combinado?